Voltamos aí para a nossa segunda parte da nossa aula. É muito legal estar com você, continuando com você. Nós vamos estar, né, voltando aí para da ética, né, acertando o microfone aqui que está aparecendo. Está aparecendo. Não quero que ele apareça. Vamos voltar então aqui. Tá, então vamos dar continuidade a essa questão da ética cristã. Vamos para a nossa segunda parte da aula 2, tá bom? Ih, tá dando som de bichinho aqui na luz. Vai ficar com uns barulhinhos de bichinho aí voando aí. Daqui a pouco ele sai. Mas vamos continuar aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui pro slide. Opa. Tá aqui. Voltamos. Então é precisamente por basear-se na revelação que o Criador nos deu que a ética cristã se estende a todas as dimensões da realidade. Ela pronuncia-se sobre as questões individuais, religiosas, sociais, políticas, ecológicas e econômicas. Então nós poderemos dizer, a ética cristã é uma ética não somente, lembra que falamos de ética religiosa, mas o cristianismo ele vai além dessa questão ético-religiosa, ela vai além disso. Ela também trabalha toda essa questão da ética nessa questão, mas ela vai além disso. Tá? Ela vai muito além disso aí. Desde que Deus exerce sua autoridade sobre todas as dimensões da existência humana, suas demandas nos alcança onde nos achamos. Então, em qualquer lugar, né? Ele não fala, dependendo de onde eu esteja, Deus nunca vou conseguir fugir de Deus, né? Quer seja na caverna, quer seja no fundo do mar, então não tem como fugir de Deus. Inclusive e principalmente no ambiente de trabalho, onde exercemos o mandato divino de explorarmos o mundo criado e ganharmos o nosso pão. Então todos nós, independente de onde estivermos, nós sempre estaremos vivenciando a ética cristã, mesmo que no nosso trabalho, onde nós trabalhamos, exista uma ética. Isso é muito importante, nós até pensarmos a respeito disso, pois se a ética da onde eu trabalho, ela fere a ética cristã, será que é certo eu trabalhar naquele local? Opa, já é um pensamento que nós temos que fazer mediante a ética cristã, tá bom? Vamos continuar aí com esse estudo, vamos continuar vendo o que a ética fala, tá? O que a ética cristã fala a respeito. Deixa eu continuar aqui com os slides. Deixa eu sair da frente. Tchau, já que eu volto. É nas Escrituras Sagradas, portanto, que encontramos o padrão moral revelado por Deus. É ali que Deus se revela ao homem. Os 10 mandamentos, o Sermão do Monte, proferido por Jesus, são os exemplos mais conhecidos. Tá? Os exemplos mais conhecidos. Mas é claro que as Escrituras são muito mais amplas do que os 10 mandamentos e o Sermão do Monte. Entretanto, mais do que simplesmente um livro de regras morais, as Escrituras são para o cristão a revelação do que Deus fez para que o homem pudesse vir a conhecê-lo, amá-lo e alegremente obedecê-lo. Então, Deus, a revelação, ou seja, a palavra de Deus é a revelação de Deus ao homem. Então, a mensagem das Escrituras é fundamentalmente de reconciliação com Deus, mediante Jesus Cristo. Então, a ética cristã fundamenta-se na obra realizada de Cristo e é uma expressão de gratidão, muito mais do que um esforço para merecer as benesses divinas. Como nós sempre falamos, né? Jesus Cristo, quando ele veio, o Evangelho, nós temos a palavra no Novo Testamento, o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é, exatamente, você sabe, você é fera. Evangelho são boas novas, boas notícias. Mas quais boas notícias? É interessante nós entendermos que para existir uma boa notícia, é necessário que exista uma má notícia. Tá? E qual era a situação do povo? Imagine hoje, né, nós estamos aí nesse momento de pandemia, e imagine que estamos chegando, né, precisando de uma vacina. Tá, todo mundo precisando de uma vacina contra esse vírus aí, tal de Covid. E todos nós estamos buscando isso, o mundo inteiro está buscando.
E essa é a situação do mundo agora. Então todos nós estamos buscando isso aí. E com certeza uma boa notícia seria: país tal, né? País tal descobriu a vacina, está entregando a vacina de graça para o mundo inteiro. Olha só que boa notícia. Isso seria um evangelho, tá? Isso seria uma boa notícia. Então, o evangelho é exatamente isso. Ele veio entregar uma boa notícia ao homem, entregar uma boa notícia a nós, né, seres humanos, né, que buscamos ao Senhor. E isso é maravilhoso, tá? É isso que Deus veio trazer para a gente. Ok? Então, a ética cristã, em resumo... Opa, ainda estou aqui na frente, se eu vou sair. Então, a ética cristã, em resumo, é o conjunto de valores morais total e unicamente baseado nas escrituras sagradas, pelo qual o homem deve regular sua conduta neste mundo, diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Ok? Então, isso é ética cristã. Não é um conjunto de regras pelas quais o homem poderá chegar-se a Deus, mas é uma norma de conduta pela qual poderá agradar a Deus que já o redimiu. Já o redimiu. Lembra que nós falamos no início que a ética cristã pressupõe aquele que serve ao Senhor, porque não tem como seguir a ética cristã se não for redimido, porque se não for redimido, ele está fugindo de Deus. Mas nós, aqueles que já foram redimidos, eles estão se achegando a Deus, tá? Se aproximando de Deus. E só aquele que se aproxima de Deus consegue verdadeiramente viver essa ética, ok? Então é para um homem redimido. Por ser baseada na revelação divina, acredita em valores morais absolutos, que são a vontade de Deus para todo homem. Então isso tem que ficar bem claro. Valores morais absolutos. Tá? Esse valor moral absoluto é algo que tem que ficar bem gravado aí na nossa mente, tá? No nosso coração, ok? Que são a vontade de Deus para todo homem, de todas as culturas e todas as épocas, tá bom? Vamos lá. Pena capital. Então deu para entender, né? Você conseguiu compreender essa questão da ética cristã? Então, a ética cristã, né, baseia-se no conhecimento de Deus, né, daquilo que Deus se revelou a nós e mostrando toda a vontade de Deus ao ser humano. Ok? Então essa é a ética cristã. Então está baseado nesse conceito, nesse princípio de que Deus se revelou ao homem da forma que ele desejou, tá? Da forma que ele quis. E essa revelação trouxe ao homem uma conduta a seguir. Mas esse homem é somente aquele que está vivendo a vontade de Deus plenamente. Tá? Então é necessário estar vivendo a vontade de Deus plenamente para viver a ética. E nós vamos entrar, então, o nosso caso que nós vamos estudar, não vamos estudar todo ele hoje, vamos ver algumas questões aí. O estudo de caso que nós vamos fazer é a pena capital. Tá? É a pena capital. É um momento até bem atual, né? Bem atual, até por esse motivo de que hoje vemos aí esquerda e direita, nós vemos essa polarização no mundo, e aí aqueles que são de esquerda colocando que o atual governo ele é a favor da pena de morte, é a favor da matança. Então é algo bem interessante nós falarmos a respeito, ok? Não está no escopo do seu trabalho, é claro, né? Não vou colocar para você falar a respeito de algo que nós vamos estudar aqui, mas hoje a gente vai dar o start, tá? Você tem aí, você pega a apostila e nós, durante a apostila, você tem isso aí durante a semana todinha para você poder ler, né? Se você quiser, até para nós discutirmos no nosso grupo. Você tem falado pouco no grupo, tem perguntado pouco. Você é uma pessoa muito inteligente, né? Com certeza você não tem dúvida nenhuma. Mas se você tiver dúvida, coloque lá. Ou coloque no grupo, ou fale pessoalmente. Eu estarei sanando a sua dúvida.
tá? Eu não estou desligado durante a semana, não. Se você quiser perguntar, pode perguntar, eu vou estar te respondendo. Sou seu professor durante esse mês todo, integral, tá? Olha só que legal, hein? Integral. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a pena capital. Muitas controvérsias. Caiu um negócio aqui. Mas não caiu no pé de ninguém, tá bom. Muitas controvérsias têm surgido em torno da pena capital. Ok? E de um lado tem sido saudada como sendo divinamente instituído e socialmente necessário. Do outro lado, tem sido rotulada de bárbara e anticristã. É moralmente correto, em qualquer caso, tirar a vida do outro ser humano por razões sociais? Então, primeira pergunta. Então, a ética, como a gente tem estudado aí, ela fala desses pressupostos de responder questões, não é isso? Então, nós vemos a primeira questão, a primeira pergunta que nós podemos fazer é moralmente correto, em qualquer caso, tirar a vida do outro ser humano por razões sociais? Outra pergunta. Tirar a vida deve ser usado como penalidade em alguma ocasião? Será? O que as escrituras dizem sobre o assunto? Então, de agora em diante, né, nessa aula e na aula seguinte, nós estaremos falando, né, basicamente a respeito disso aí. Então, é esse momento da aula e a outra aula que nós vamos falar exatamente sobre isso para acostumarmos a responder questões éticas dessa forma, porque isso é muito importante até para o seu ministério, tá bom? Né, a FATEF ela tem essa característica. Ela foi criada nesse pressuposto de estar capacitando os líderes cristãos. Quando a gente fala de líderes, não estamos falando simplesmente somente dos pastores, né? Somente dos pastores, né? Dos presbíteros, não. Estamos falando de todos vocês que, de certa forma, lideram pessoas, né? Você lidera. Você tem a sua casa, tem seus filhos, você lidera pessoas. Se você tem um trabalho, você tem pessoas ao seu lado, você lidera pessoas. Você está sempre liderando, né? Você foi chamado para a liderança. E o sacerdócio é uma liderança. E segundo Pedro, né? Ele fala que todos nós somos sacerdotes, né? Fala do sacerdócio universal. E se falamos de sacerdócio universal, também falamos de liderança universal. Então você é líder. Como líder, você tem que entender de ética, e isso é bem interessante para você poder se questionar e questionar outros e até a própria palavra, né? No questionar no sentido de duvidar dela, mas no sentido de fazer perguntas a ela. Tá? E com certeza Deus vai te responder através das suas escrituras. Mas vamos continuar. Então, no Antigo Testamento, a pena capital, nós vamos ver, o Antigo Testamento é a pena capital. Então, a primeira referência à pena capital acha-se em Gênesis 9:6. Noé e sua família sobreviveram ao grande dilúvio, que foi precipitado pela maldade e pela violência daquela civilização antediluviana, certo? Quando Noé emergiu da arca, Deus lhe deu a seguinte injunção. Presta atenção. E Deus falou: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ok? Vamos ler de novo. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Queridos, se nós pararmos para olhar esse versículo, ele diz assim: o assassinato é errado, porque é matar Deus em efígie, ou seja, nós não somos a imagem de Deus. Então, se o assassinato acontece, é como se Deus estivesse morrendo. Deu para entender? Matando Deus na pessoa. E quem tira a vida dos outros homens deve ter a sua vida tirada pela mão dos homens. É isso que o versículo está falando. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Tá?
Os antediluvianos tinham enchido o mundo com violência e derramamento de sangue. Pelo uso da pena capital, os homens deveriam abafar a violência e restaurar a ordem da injustiça. Então Deus instituiu a ordem e a paz sociais e deu ao governo a autoridade sobre a vida para garantir à humanidade estes benefícios. Vou ler novamente. Pelo uso da pena capital, os homens deveriam abafar a violência e restaurar a ordem da justiça. Deus instituiu a ordem e a paz sociais e deu ao governo a autoridade. O governo é quem? Quem está à frente, quem está governando. Tá? Deu ao governo a autoridade sobre a vida para garantir à humanidade esses benefícios. Entenda o que o texto está deixando bem claro. Tá? Deus instituiu a pena capital para se manter o quê? A ordem. E algo muito, muito importante nós entendermos, e até como líderes que nós somos, independente de onde estivermos, aonde estivermos liderando, nós temos que entender que a disciplina ela é um quesito necessário do aprendizado. A disciplina é um quesito necessário. E que quando não há disciplina, é impossível, queridos, é impossível, quando não há disciplina, é impossível o erro ser corrigido. Porque se a disciplina não vem, o erro se caracteriza como certo. Porque se pressupõe que o erro tem a pena. Tá? Quando você erra, tem a pena pelo erro. Ok? E essa pena é a disciplina. Não vamos colocar no mérito agora, nesse momento, a questão do peso da disciplina. Mas neste momento aqui, no texto em voga, aquilo que nós estamos vendo aí, em Gênesis 6:11, né, tudo aquilo que estava acontecendo, e Deus dá essa palavra. Se o homem, né, matar alguém, esse homem deverá ser morto. Tá? Deverá ser morto. Ok? Então, nós deixamos bem claro. Então, Deus estabeleceu a pena capital neste instante. Tá? Nesse instante. Tá? É claro que nós temos outros textos que nós vamos ver aí. Sob a lei mosaica, então nós vemos lá no início, tá? Falando para Noé. Sob a lei mosaica, a pena capital foi constituída e até mesmo expandida. Tá? Antes, nós vemos aí em Gênesis, a pena capital ela foi expandida, ela foi dada para aquele que matasse alguém, certo? Então, quem matasse, né, o homicídio, ele seria pago com a morte. Tá? Matou, morreu. Ok? Mas vamos ler. Sobre a lei mosaica, a pena capital foi continuada e até mesmo expandida. Então, o princípio básico era vida por vida e olho por olho, dente por dente. Alguns vamos dizer aí a questão do Hammurabi, mas está na palavra de Deus. Estamos falando aqui ética cristã segundo os conceitos históricos bíblicos. Ok? Não vamos entrar em conjecturas de que a Bíblia ela copiou isso, ela copiou aquilo outro. Não vamos entrar nesses pressupostos agora, porque não é a gente que vai estar defendendo isso ou aquilo mediante aquilo que na realidade nós não sabemos. E a Bíblia está em nossas mãos e é a única coisa que nós temos para ter como base para o nosso conhecimento e estudo ético cristão. Ok? Então em Êxodo 21:25. A pena capital era usada para outros crimes além do assassinato. O adultério e a adúltera, o adúltero e a adúltera deveriam ser igualmente apedrejados até a morte. Não é isso? Está lá em Levítico 20:10. Então, nós temos aí o assassinato, era tirado a vida. Agora também o adúltero, tá? O adultério também deveria ser igualmente apedrejado até a morte. Meu Deus, né? Quanta gente seria morta hoje. Na realidade, até mesmo um filho teimoso, olha só, até mesmo um filho teimoso e rebelde que recusava a correção deveria ser o quê? Morto pelo mesmo método às mãos, né, dos cidadãos. Tá? Deuteronômio 21. Presta atenção. Mediante a direção de Deus, Acã e sua família foram apedrejados por
desobedecerem ao mandamento de Deus, no sentido de não tomar despojos da batalha de Jericó. Nesse momento, você pode começar a pensar e analisar: poxa, caramba, o Deus lá do Antigo Testamento, né? O Deus do Antigo Testamento, ele era muito sanguinário, ele era muito mau. Mas eu pergunto a você, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus novo? Não, é diferente? Ora, porque eu adoro um único Deus. Nós adoramos um único Deus. O pressuposto lá que nós vimos lá de ética cristã, não é? Que existe um único Deus? Ok? Então, daqui a pouco nós vamos lá para o Novo Testamento e vamos entender também o que a palavra do Senhor fala a respeito disso, né? Jesus falando, os apóstolos falando, nós vamos ver a respeito disso também, lá no Antigo Testamento. Ok? Vamos lá. Antigo não, no Novo Testamento. Então nós vemos isso aí, lá em Deuteronômio 21:8, né? E mediante a direção de Deus, nós falamos lá, Acã, né, foi mandado a ser apedrejado e não tomar despojos da batalha de Jericó. Nós vamos lá, depois você confere lá em Josué 7:1, né, e 26. Ok? Vamos seguir adiante? Vamos ver mais outros textos e ver cair para o Novo Testamento. Deixa eu sair aqui da frente para não atrapalhar, só essa frasezinha já volto. Há indicações de que Deus delegou a autoridade sobre a vida para as nações fora de Israel do Antigo Testamento. Declara-se que governantes humanos em geral, declara-se que governantes humanos em geral são estabelecidos por Deus, não é isso? Não foi Deus que estabeleceu todos os governantes, todos os governos da terra? Não foi Deus que estabeleceu? Sendo assim, queridos, Deus deu ao governo a autoridade sobre a vida. Ok? Nós temos lá, tanto Nabucodonosor, Deuteronômio 4:17, quanto Ciro, Isaías 44:28, receberam autoridade da parte de Deus sobre as vidas humanas. Foi Deus que deu. De fato, há indicações em outras partes do Antigo Testamento, no sentido de que o governo humano, em geral, recebe tal autoridade da parte de Deus para resistir ao mal no mundo, conforme foi declarado em Gênesis 9:6. Ok? Então o homem, né, Deus entrega ao governo essa autoridade. E essa autoridade vai estar estabelecendo esses critérios que Deus colocou. Ok? Tá? É claro que tem muita coisa, a gente vai estar estudando mais criteriosamente, só para abrir a sua mente, só para você poder começar a pensar a respeito disso. Semana que vem nós vamos estar falando mais a respeito, mas agora para você, né, começar a aguçar a sua mente. E eu quero lá no grupo que você comece a falar, comece a expor a sua ideia a respeito. Concorda ou não concorda? Muito pelo contrário. Tá? Então bota lá, né, as suas observações para a gente ficar juntinho lá, comentando a respeito de tudo isso aí. Ok? É claro que tem mais coisas para a gente estudar. Vamos ver agora no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos aí... Deixa eu me diminuir um pouquinho para não sair aqui da tela agora. Então, o Novo Testamento é a pena capital. Tem no Novo Testamento? Claro que tem, queridão. Claro que tem. Agora deixa eu voltar aqui, ficar grandão de novo. O Novo Testamento pressupõe o mesmo conceito básico sobre a pena capital que aparece no Antigo Testamento. Queridos, o Novo Testamento, ele não é diferente do Antigo. Tá? Nós já falamos a respeito das leis de Deus. Deus estabeleceu leis, né? E leis em várias áreas. As leis morais, elas permanecem, tá? Elas foram instituídas lá, mas elas permanecem. Tá? Elas não mudaram, ok? Elas não mudaram, as leis morais continuam. Tá? E essas leis morais, em determinados momentos, se tornam até pressupostos para as leis civis. Ok? Mas vamos voltar aqui. O Novo Testamento pressupõe o mesmo conceito básico sobre a pena capital que aparece no Antigo Testamento. Os governantes são instituídos por Deus, pela autoridade divina. Recebem a espada, bem como a coroa. Então, em Romanos 13:1-2, Paulo notou sobre... ele diz a seguinte coisa sobre os governantes. Não é sem motivo que ela traz o quê? A espada. Querido, você sabe para que serve espada? Espada não serve para
fazer carinho, a espada não serve para você catucar o chão. A espada só tem um objetivo. Você sabe qual é o objetivo da espada? Exatamente. É morte. Tá? Não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar a prática, o que pratica o mal, ou a prática do mal. Ok? Então, a espada, ou seja, o governante, o governo, ele carrega a espada, porque a ele foi dado, né? Foi dado a autoridade para castigar, ou seja, para trazer disciplina, tá? Para aquele que pratica o mal. Não quer receber essa disciplina? Não pratica o mal. Tá? Então, ela deixa bem claro. E essa questão da espada. Está deixando bem claro isso, ok? Questão da espada. Então, nesse momento, nós estamos falando que a espada não é um motivo de carinho. Tá? Você não açoita com a espada. Você não dá sulapada com a espada. É que nós vemos hoje no Brasil aí a polícia vindo com a espada, mas ela bate com a parte de trás da espada nas pessoas. Mas não é isso que ele está falando aqui. A espada é para perfurar, é um objeto perfurante, importante, tá? É para matar mesmo, ok? É isso que o texto está deixando bem claro para nós aí, tá? Vamos seguir adiante aqui para ver mais alguma coisa. Opa, agora tem uma opção de coisa na frente, aí eu tenho que sumir mesmo. Tchau, já volto. Às vezes, passa despercebido que Jesus reafirmou o princípio da pena capital no seu Sermão da Montanha. Às vezes passa despercebido. Aí Jesus falando. Aí Jesus diz, não penses que vi revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Deus não estabeleceu a pena capital lá? Estabeleceu a pena capital lá no Antigo Testamento? Então Deus, Jesus Cristo, ele não veio para revogar a lei, ele veio cumprir. Então, se a pena capital foi colocada lá no Antigo Testamento, para Jesus ela ainda vale. Ele não veio revogar a lei. Ok? Ouviste? Ele diz, continuando, Jesus acrescentou, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar será sujeito ao julgamento pela pena capital. Tá? Então o julgamento é o quê? É segundo a lei que foi estabelecida. E qual era a lei? Pena capital. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, será sujeito ao julgamento. E que julgamento é esse? É o que ele falou anteriormente. Tá? Sujeito ao julgamento, que é a pena de morte. Lembra, entende que ele está juntando, ele está ligando uma coisa a outra. Tá? Ele está colocando uma ideia aqui, ele está falando uma coisa ali, está colocando a ideia novamente. Ele diz aqui, ó, não matarás, tá? Ele diz aqui, não matarás. E quem matar será sujeito ao julgamento. E esse julgamento está dizendo o quê? Que é a pena capital, que é o que está declarado lá no Antigo Testamento. Ele está voltando, né? Digo aos antigos. Visto que foi dito aos antigos. Tá? Não matarás. E quem matar será sujeito ao julgamento, que é a pena capital. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Ele está dando uma ideia nova? Não, está ampliando a ideia que ele disse antes. Ele está ampliando. Ele diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo tirar contra o seu irmão, aí sem motivo, tirar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Que julgamento é esse? Ao mesmo julgamento que ele está dizendo anteriormente. É só você entender, né? Entender de interpretação. Tá? Você consegue entender isso facilmente nesse texto. De acordo com Joséfo, né, em antiguidade lá, você pega esse livro, o Sinédrio ou o Concílio dos 70 tinha um poder para pronunciar a sentença de morte. E às vezes o exercia, conforme fica manifesto no caso de Estevão. Nós vimos lá, Estevão não foi apedrejado até a morte, e a sua roupa foi colocada diante aos pés de um jovem chamado Saulo, o apóstolo Paulo no futuro. Antes ele era Saulo, na realidade ele foi executor da ordem do Sinédrio, ou do concílio lá, e chegou até, ele falou, manda matar esse camarada.
mataram ele, tá? Então houve um julgamento do Sinédrio que foi a pena de morte para Estevão, ok? Ah, então foi correto matar Estevão? Não, está falando que foi correto matar Estevão. Está falando da autoridade que aquele grupo tinha para exercer a morte, exercer o julgamento pela pena capital, segundo aquilo que Deus mesmo estabeleceu, tá? Não estou dizendo que matar Estevão foi correto pelo aquilo que ele estava fazendo, tá? Aquilo que ele estava fazendo, porque nada daquilo que ele estava fazendo estava indo contra a vontade de Deus, ok? Mas vamos voltar aqui. E na execução de Tiago, né? Atos 12, 1, 6, quando ele foi jogado lá do templo, sem dúvida era assim, pois João 18:31 diz que Roma tiraram o direito legal dos judeus de aplicar a pena capital. Isto não significa, no entanto, que os judeus tinham aberto mão da sua crença de que Deus lhe dera esta autoridade e que, portanto, poderiam exercê-la quando pensavam que conseguiam fazê-la impunemente. Tá? Então, os judeus, né, Roma tirou esse direito dos romanos, mas eles não, eles entendiam que eles tinham esse direito porque Deus entregou o direito a eles, o direito ao governo, e eles, de certa forma, era um governo. Eles tinham essa autoridade para fazer segundo essa ordem, tá bom? Vamos continuar. Dentro da igreja apostólica neotestamentária, parecia haver em vigor um tipo de pena capital. Tá? Ananias e Safira foram condenados à morte pelo apóstolo Pedro, por mentir ao Espírito Santo. Foi. Embora não haja indicação de que essa aplicação específica, né? Embora não haja indicação de que essa aplicação específica da sentença de morte não é limitada aos apóstolos originais. Mesmo assim, é prova clara de que Deus, no Novo Testamento, executou uma sentença de morte em homens culpados através de outros homens. Ok? Então nós vemos Deus falando isso, Deus declarando isso em muitos momentos, em muitos instantes. Vamos continuar. Noutra passagem, Jesus reconheceu a autoridade dada por Deus sobre a vida humana que os governantes humanos possuíam. Então, Jesus Cristo falando disso. Pilatos disse a Jesus: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ou seja, ele está falando, eu tenho autoridade para matar ou deixar viver. Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Então Jesus Cristo, em momento algum, questionou a autoridade de Pilatos. Ele disse: olha, Pilatos, é verdade, você tem autoridade, mas quem te deu essa autoridade para me matar, ou para matar qualquer homem, foi o meu Pai. Foi Deus que lhe entregou essa autoridade. Então a implicação aqui é de que Pilatos realmente possuía autoridade divinamente derivada sobre a vida humana. Aliás, a exerceu. Jesus Cristo foi sentenciado à morte e Jesus se submeteu a ela. Entenda que Jesus Cristo poderia não submeter essa morte. Tá? Então, tudo que aconteceu sobre a vida de Jesus Cristo foi legal, de uma forma legal. Menos, né, a morte foi legal? Foi. Né, de uma forma intrínseca foi, mas não de forma plena. Pois a palavra do Senhor declara que o salário do pecado é a morte. Exatamente. E Jesus Cristo morreu dentro dessa premissa, é verdade, mas o pecado não era dele, era nosso. Jesus Cristo morreu levando os nossos pecados. Foi o inocente que morreu. Mas essa morte legal, tá? Ele tinha que morrer de uma morte legal. Essa morte legal, ela foi estabelecida por uma autoridade. E essa autoridade tinha um direito, né? Ele tinha um direito, tinha a autoridade. Esse governo tinha a autoridade de exercer a pena capital. Então nós temos que deixar bem claro que a palavra de Deus é clara, aquilo que a palavra do Senhor diz. Okay? É óbvio que nós vamos expandir isso durante as nossas próximas aulas. Nós vamos falar bastante a respeito disso aí. Com certeza vai ser muito legal nós estudarmos a respeito dessa doutrina para pensarmos, né, doutrina não, sobre essa
essa questão ética para você poder questionar todos o restante dos seus trabalhos. Espero que você esteja fazendo, né, estudando a respeito daquilo. Não pense que você vai conseguir fazer lá no finalzinho. São 5 temas que você tem que fazer, ok? Vamos lá, vamos continuar. Resumindo, então vamos dar uma resumida aqui. Resumindo, há dados bíblicos amplos dos 2 testamentos que mostram que Deus ordenou e os homens exerciam a pena capital para delitos específicos. Né? Você não matava a torta e a direito. Então nós vemos lá no início de Gênesis, então a pena capital estava direcionada àqueles que matassem outro homem. Então quem matasse alguém era levado à morte, ok? E isso era normal antigamente. E nós vemos lá, existia no Antigo Testamento, nós vemos várias questões, as cidades de refúgio sendo colocadas, né? Várias outras questões aí que falam a respeito dessa morte, dessa pena capital, que é a que Deus estabeleceu sobre os homens. Então nós vimos aí, né, nos 2 testamentos, né, Deus dando essa autoridade. Tá? A pena de morte é instituída por Deus. Ficou claro. Ficou claro. Através dos homens contra os culpados. Então, Deus não era... o cara era culpado. Presta atenção. O cara era culpado, se colocava ele na cadeira lá, julgava ele, você é culpado. Matou mesmo. Aí ficava de braços cruzados esperando o raio do céu cair sobre a cabeça dele. Era assim? Não, não era assim. Quem que tinha que exercer a pena capital? Quem era? O homem. Então ele não fez, ele pecou contra o homem, então o homem tinha que vir e exercer a pena capital. Então ele era feita sobre o homem, tá? Então nós temos aí, Deus instituiu a pena capital, os homens, né, que aplicavam essa pena. Logo, a pergunta, de uma perspectiva rigorosamente bíblica, não é se a pena capital era e é autorizada por Deus para os homens. Tá? Isso não é a pergunta. A pergunta é, mas quando e por quê? Mas antes da discussão da aplicação e da base lógica da pena capital, é apropriado dizer uma palavra sobre algumas objeções à pena de morte. Que nós não vamos falar hoje, tá? Nós vamos falar na próxima aula, ok? Na próxima aula você vai estar, nós estaremos discutindo tudo isso. E eu peço, né, se você puder, né, pegue a apostila e leia a respeito disso para que você possa dialogar, para que nós possamos estar debatendo isso. É claro que não podemos debater aqui, nós não estamos fazendo uma live, né? A nossa aula é gravada e é entregue a você, mas no grupo, né? Nós temos o grupo lá e lá no grupo a gente pode discutir bastante. Eu gostaria de ouvir você, eu gostaria de ver você falando a respeito disso aí para nós debatermos, né? Debater comigo, debater um com os outros, né? Claro, cada um tem os seus pensamentos diferentes, mas uma coisa é clara, como ética cristã, nós temos que entender, quem manda não sou eu e nem você, quem manda é Deus. Tá bom, queridos? Então eu vou deixar vocês aqui, deixar nesse momento, para que você queime bastante os miolos aí, pense bastante a respeito, para que nós possamos fazer, você possa ter bastante conhecimento e adquirir bastante conhecimento a respeito desses assuntos e tantos outros que fazem parte da ética cristã. Tá bom? Deus abençoe, tenha bons estudos e busque bastante, porque Deus tem muito mais a entregar sobre a sua vida. Tá bom? Shalom, querido. Beijão, graça e paz.